Olá, estamos de volta com a nossa série sobre as cartas às sete igrejas da Ásia Menor, registradas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Hoje nós chegamos à nossa quarta carta, a carta destinada à igreja em Tiatira, cujo texto está em Apocalipse 2, versos 18 a 29, que nos dizem: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Bom, nós já vimos nas cartas anteriores que todas as sete cartas destinadas às sete igrejas, elas têm a mesma estrutura, diferente da estrutura epistolar que as cartas de Paulo, Pedro e outros têm, no sentido mais enrijecido da questão. As cartas em Apocalipse, elas seguem um padrão epistolar, mas não são tão enrijecidos e têm o seu destinatário direto, mas ao mesmo tempo eram cartas volantes, cartas circulares, que deveriam ir de igreja em igreja, não apenas as sete da Ásia Menor, embora inicialmente cada uma a sua igreja destinatária, depois entre as suas sete companheiras e assim alcançando todas as igrejas da Ásia Menor, que lidavam com problemas, com situações, com dificuldades típicas em cada uma dessas sete localidades, que era uma espécie de reflexo daquilo que estava acontecendo em toda a região da Ásia Menor. Todas elas, como nós vimos anteriormente, seguem a estrutura com a apresentação de Jesus, fazendo uma alusão a alguma das imagens utilizadas por ele mesmo para se descrever lá no capítulo 1. Depois nós vemos o Senhor, algumas tecendo um elogio daquilo que elas estavam fazendo e que estava correto segundo os seus princípios, e fazendo uma crítica e trazendo uma advertência seguida de uma exortação de mudança, de arrependimento, de transformação de conduta e de vida, para seguir desta maneira também com uma promessa aos fiéis que dessem ouvidos ao que o Espírito estava naquele momento, por meio de João, por meio da própria epístola de Jesus destinada a essas igrejas, dizendo a cada uma delas e a todas elas, a fim de resolver as suas dificuldades que lhes eram próprias e típicas. Para que nós entendamos um pouco do que está acontecendo aqui em Tiatira nesse momento,
É preciso que nós entendamos o contexto da carta, o contexto da igreja, entender um pouco o contexto deste povoado, dessa cidade de Tiatira, para que nós entendamos exatamente o que é que Jesus estava dizendo àquela igreja. Claro que para eles não havia uma questão interpretativa, embora utilizando-se de figuras de linguagens, como nós vimos na leitura da carta, para eles era muito claro qual era a mensagem e o que o Senhor estava dizendo. Nós não, nós estamos distantes geográfica e temporalmente, além de estarmos culturalmente também separados daquela igreja. Então, nós precisamos entender como eles entenderam, para que então nós possamos fazer a aplicação daquela mensagem a nós em nossos dias e no nosso cotidiano. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que esta carta ela é a carta mais longa das sete e, curiosamente, ela foi endereçada à menos importante das cidades. Isto porque a cidade de Tiatira ela tinha apenas uma função. Ela servia de rota comercial e rota também da correspondência do Império. Ela era a rota que por ela se chegava a Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna e Bizâncio. Porém, ela não era uma cidade tão importante quanto as demais, não tinha um centro religioso tão importante, não tinha nada que a destacasse em detrimento das demais. As outras tinham coisas muito mais significativas e muito mais importantes. Mas os perigos que Tiatira corria eram idênticos aos perigos que outras igrejas na Ásia Menor também estavam correndo naquele momento. Ainda que não necessariamente perseguição, e nós veremos um pouco mais adiante que não necessariamente este era o problema de Tiatira, pelo menos não uma perseguição externa, não significa que ela não estava sofrendo e que ela tinha alguns problemas e algumas dificuldades que precisaram ser resolvidas. Em Tiatira, já que ela era um grande centro comercial, nós temos algumas indústrias de tingido, de tecidos de lã. É tanto que Lídia, citada lá no livro de Atos, no capítulo 16, como sendo uma das mulheres que estavam no lugar de oração quando Paulo se dirigiu com os seus companheiros para lá e acabou pregando o evangelho, ela se converte, então ela e toda a sua casa são batizados. Lídia, ela era de Tiatira. E lá o texto diz que ela era vendedora de púrpura e de linho finíssimo. Então, esta cidade, ela tinha um grande centro comercial, como eu disse, não tão importante quanto os demais, mas tinha a sua importância. E militarmente falando, ela tinha apenas uma função. Ela servia de barreira numa possível investida contra Pérgamo, que era a capital da província naquele momento. Então ela servia para atrasar as tropas inimigas, porque chegaria, teria um cerco ali, não seria suficiente para vencer uma batalha contra uma grande investida, mas daria tempo para que em Pérgamo as tropas se preparassem para receber os inimigos no momento de batalha. Ela não tinha um centro religioso muito expandido, muito grande, de tanta importância, mas ela tinha o seu Deus, o seu culto dirigido a um herói militar local chamado de Tirino, e ele era adorado nesta cidade, mas sem grandes expressões. Mas havia lá um templo de adivinhação, também conhecido como oráculo, que era muito famoso, e aliás, os templos de adivinhação e os oráculos eram muito famosos naquele tempo, e ela tinha um grande centro de adivinhação, presidida por uma sacerdotisa chamada de Sambate, mas Sambate, esse centro de adivinhação, não impunham, nem mesmo a igreja de Tirino, não impunham uma grande perseguição religiosa a esta igreja. Eles viviam num clima da política da boa vizinhança. Ninguém incomodava ninguém e, assim, eles seguiam o seu rumo. A pergunta, então, é qual seria o problema de Tiatira, já que ela não tinha nenhum problema
político que impedisse a igreja, nenhum problema religioso que causasse uma perseguição à igreja. Ela não tinha nada de fora para dentro que causasse problema, tanto quanto as outras igrejas, pelo menos as vistas até aqui, que estavam envolvidas em grandes dificuldades externas. A dificuldade dela era completamente outra. Então, a nossa pergunta é: qual seria, então, o problema em Tiatira? Para isso, a gente precisa entender um pouco do contexto histórico daquele momento nesta cidade. Havia em Tiatira algumas guildas comerciais importantes que, guardadas as devidas proporções, são uma espécie de sindicato de classe. E ela tinha, essas guildas, a função de proteger os seus filiados e promover benefícios sociais e recreativos, momentos lúdicos, reuniões para juntar todos aqueles que estavam filiados a esta guilda. Portanto, negar-se a pertencer a uma guilda era como negar a pertencer aos órgãos de proteção de classe. E, nesse caso, não pertencer a uma guilda significava muito mais do que simplesmente não ter um sindicato, como é em nossos dias, com todas as funções que os sindicatos ainda possuem. Mas naqueles dias, não pertencer a uma guilda significava perder a esperança de prosperar na indústria ou no comércio, porque quem regulamentava aí as ordens e o funcionamento em cada uma das classes de trabalho eram as guildas. Mas havia uma dificuldade aí em relação a elas e à igreja. Os cristãos tinham uma grande, pelo menos os verdadeiros cristãos, tinham uma grande dificuldade em relação às guildas. Mas que razão podia ter um cristão para negar a pertencer a uma guilda ou a este ajuntamento aí, esta associação de classe que poderia proteger os cristãos e não cristãos dentro de uma relação comercial? Bom, em primeiro lugar, os encontros eram realizados com banquetes. Geralmente, eles eram realizados dentro dos templos pagãos. E mesmo que sendo realizado em casas de particulares, eram oferecidos carnes previamente sacrificados a ídolos em sacrifícios religiosos, e durante essas reuniões, durante os banquetes, via de regra também havia alguns atos religiosos formais. Não havia um centro religioso muito grande que pudesse impor aí uma grande perseguição, mas tinham as suas religiões. Principalmente é importante nós lembrarmos que o imperador César era considerado uma divindade. Então, nem que fosse apenas uma manifestação religiosa de fervor diante de César e da ideia de César, do Estado romano, de pingar uma gota de incenso e repetir as frases que eles tinham de repetir, mas, no mínimo, isso acontecia nesses banquetes. Então não era simplesmente uma reunião de sindicato, não era simplesmente uma reunião nas guildas, não era apenas um almoço de confraternização, mas era, em última instância, um ato religioso que acontecia ali. Esses banquetes, via de regra, eles eram uma espécie de licença para atos licenciosos, bebedeiras, orgias, e tudo isso acontecia durante os encontros e reuniões das guildas. E a pergunta é: podia um cristão estar presente em celebrações sociais deste tipo, que giravam, melhor dizendo, em torno de questões religiosas pagãs e que eram regadas com tantos costumes alheios aos princípios do Evangelho? Ao longo do Novo Testamento, dos livros que compõem, das cartas que compõem o Novo Testamento, alguns desses temas eles são amplamente combatidos, discutidos, tratados nos ensinos apostólicos. Então, eles não podiam simplesmente fingir que não tinham conhecimento nenhum sobre os princípios que estavam sendo trabalhados ali
nos textos e nos ensinos apostólicos e, em contrapartida, sendo praticados nessas guildas. Portanto, o problema ele não era externo, mas ele era interno. O problema não era uma perseguição que a religião estava impondo aos cristãos ou o Estado romano estava impondo aos cristãos, mas era um problema entre os cristãos e esta relação. Alguns crentes não viam problemas algum em participar de guildas, de participar desses banquetes, dessas reuniões, pois eles criam que estavam protegidos pelo Espírito Santo e pela presença de Cristo. Então eles não teriam nenhuma dificuldade, poderiam estar lá, não necessariamente participando, né, das orgias, mas eles não seriam contaminados, digamos assim, em estar no ambiente em que isto acontecia. Não havia problema para eles comerem carnes sacrificadas a ídolos, e daqui a pouco nós vamos tratar disso, desde que eles estivessem agarrados a Cristo. Então eles não viam problemas em se opor a participar dessas guildas, pelo menos uma grande classe, uma grande parcela desta igreja. Em outras palavras, em Tiatira havia um movimento bastante forte, presidido por uma mulher que o texto aqui chama de Jezabel, e que ela sustentava como doutrina e ensino a necessidade de entrar em compromisso com o mundo e com as normas de moralidade mundanas, a fim de não arriscar o êxito dos negócios e a prosperidade material. Ou seja, se o problema era comer, se o problema era a própria subsistência, ter dinheiro, ter o seu negócio próspero, não havia problema nenhum ele ter uma relação de amizade, não apenas de amizade, mas de certo modo até uma relação simbiótica com o mundo e os princípios que as guildas transmitiam, com os princípios que o mundo transmitia. Essa mulher, chamada de Jezabel, ela então pregava que não tinha necessidade de uma separação, mas de uma junção, pegando o melhor de cada lado, desde que o melhor de cada lado não se opusesse um ao outro de maneira clara, né? De maneira, pelo menos, no sentido mais visível, perceptível. Claro que, em termos de princípio, uma coisa é oposta à outra, mas naquilo que era visto, não havia problema deles misturarem o melhor dos dois mundos. Já a resposta do Cristo ressuscitado é inequívoca. Ele categoricamente ordena nesta carta para que eles rompam com isso, para que eles deixem de ouvir Jezabel, para que eles abandonem estas práticas, ou aquilo que ela incitava a ser praticado, e, portanto, o cristão não pode ter nada a ver com tais práticas, com tais coisas que eram promovidas naqueles dias por intermédio das guildas. Mas entrando na mensagem da carta propriamente dita, a primeira coisa que a gente precisa entender dentro da estrutura que nós já apresentamos e viemos apresentando ao longo desta série é a apresentação de Jesus. Aqui Jesus se descreve com uma figura que foi tirada lá do livro do profeta Daniel, no capítulo de número 10, no verso 6, e traz espanto, terror e reverência, tanto lá quanto cá. Primeiro nós vemos os olhos flamejantes e eles significam pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, a ira acesa de Cristo diante do pecado, o Cristo ressurreto, o Cristo transformado e revestido de glória e de majestade depois do seu sacrifício e seu triunfo, ele tem o seu olhar de fogo diante do pecado. E em segundo lugar, a tremenda e arrepiante penetração desse olhar que nos descobre de todo disfarce e revela até o que está em secreto, aquilo que é mais íntimo. Tanto que quando nós olhamos para Eclesiastes, no capítulo 12, nós vamos ver o autor dizendo que o Senhor trará a juízo
todas as obras, quer sejam boas ou más, e até as que estão escondidas, né? E o olhar de Cristo é capaz de penetrar e descobrir mesmo, não há como esconder as nossas obras, os nossos pensamentos dele. As aparências, sim, mas o que fazemos, ou pelo menos o que estamos tensionados a fazer, não. Então Cristo se apresenta como aquele que vê todas as coisas e que sabe, conhece e que não tolera, não aceita nenhuma forma de pecado, como nós já vimos anteriormente também na carta à igreja em Pérgamo. Quanto aos pés de bronze, significam o poder inflexível, incomovível e invencível do Cristo que esteve morto e agora vive. Uma mensagem que começa desta maneira, sem dúvida, não terá nada de tranquilizador e consolador para os que estão errados e decidem continuar no erro. Não para aqueles que se arrependessem, que abandonassem aquilo que ele vai trazer como problema, envolto por esta figura que é identificada por Jezabel. Para os que se arrependerem e abandonarem, não. Mas, para aqueles que insistirem em permanecer, a sua visão não tem nada de tranquilizador e consolador. É terrível, e como diz a nossa confissão de fé de Westminster, Deus é terrível em seus juízos, e Cristo se apresenta com esta figura que traz espanto, terror, mas reverência diante da sua face. Ela foi uma igreja, evidentemente, que trouxe consigo, despertou, aliás, melhor dizendo, um elogio da parte do Cordeiro, do parte do remetente desta carta, do Senhor Jesus. E o elogio que o Senhor traz para elas é que esta igreja é uma igreja que tem amor, lealdade, serviço e fiel paciência. Ele diz conhecer, ele diz que sabe quais eram as obras desta igreja, e estas obras produzidas por esta igreja, está aí no verso de número 19, ela está revestida pelo o amor, a fé, o serviço e a perseverança. E ele conhece todos esses pontos desta carta, desta igreja, melhor dizendo, e nada disso, absolutamente nada disso foge ao olhar dele. Tudo que ele vai dizer porque ele conhece essa igreja. E já que ele conhece, ele começa mostrando também que conhece o que ela faz de assertivo, de bom, o que pela graça eles conseguem. Mas não muda o fato de que, apesar de terem coisas boas sendo produzidas, de que existem coisas ruins, erradas e que precisam ser abandonadas. Não é a lei da compensação, não é porque eu faço uma coisa boa, anula uma coisa errada e ruim. Nesta carta e ao longo de todas elas, nós percebemos que as coisas boas que as igrejas fazem são vistas pelo Senhor, mas não anula as ruins, pelo contrário, as ruins elas precisam ser anuladas por meio do arrependimento e da mudança de vida e de prática. A advertência que o Senhor traz para esta igreja é de que, embora ela fosse uma igreja possivelmente cheia de gente e tinha um dinamismo muito grande, um ativismo muito grande, ela não era necessariamente uma verdadeira igreja, no sentido mais restrito do termo, no sentido mais restrito do conceito. É muito fácil encher uma igreja de gente quando você muda um pouco a mensagem, tornando ela mais atrativa aos ouvidos, né? O problema é que a maioria dessas mudanças de mensagem, elas não são positivamente reconhecidas ou não são necessariamente positivas. Esta igreja, ela precisava mudar algumas coisas e começava pelo seu ensino. Havia de fato um ensino herético sendo proferido aqui. E é contra isso que o Cordeiro está se colocando e escrevendo, é contra isso que Cristo está se dirigindo para combater e exortar a igreja a combater essas falhas heréticas, essas falhas doutrinárias que a igreja
tinha e tolerava. E tudo começava e girava em torno desta grande figura que era Jezabel, citada aí a partir do verso de número 20. Para que nós entendamos então este conceito, é preciso que nós entendamos quem é Jezabel. Quem é Jezabel? Alguns defendem que ela poderia ser a esposa do anjo da igreja, a esposa do bispo, né, o ministro de Deus naquela igreja. Afinal de contas, as cartas elas são destinadas às igrejas, mas endereçadas aos anjos. Todas elas começam com a expressão ao anjo da igreja, cita o nome da igreja, escreve, e aí ele começa a relatar o conteúdo. Então, alguns vão defender que esta mulher poderia ser a esposa do bispo desta igreja. Outros defendem que Sambate, a adivinhadora, a sacerdotisa do oráculo, ela poderia ser uma judia, pois alguns judeus também se dedicavam a adivinhar o futuro. Não no ministério profético aos moldes da antiga aliança, mas com a mesma prática eles se detinham a consultar e a prever o futuro. Mas neste texto, esta possibilidade cai por terra, porque a princípio parece que Jezabel era parte da igreja, era membro dela, não era alguém de fora falando dela ou contra ela ou dando pitaco no que ela fazia, mas era alguém de dentro que conhecia o seu funcionamento, a sua organização, o dinamismo interno dela que estava transformando e exercendo influência, exercendo uma liderança aí ao ponto de arrastar uma quantidade de pessoas. Então cai por terra a ideia de que seja uma judia também sendo a sacerdotisa, a profetisa, melhor dizendo, do oráculo. Segundo um comentarista chamado William Barclay, falando sobre esta epístola a Tiatira, ele diz que alguns afirmam, e segundo ele sem fundamento, que se tratava de Lídia, que havia voltado para Tiatira e se tornou uma líder dominadora e corruptora. Mas isso também, como William Barclay diz, é sem fundamento. A conclusão mais acertada é que não há como dizer exatamente quem é que é. Não dá para identificar e dizer fulano, Beltrano, Cicrano, enfim, não tem como dizer exatamente quem ela seja. O fato é uma mulher que estava na igreja, que exercia influência na igreja, que muitos deram ouvidos ao que ela estava ensinando, mas não dá para identificar hoje quem é que seria esta Jezabel. Embora o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 34, tenha dito que não permitia que as mulheres falassem na igreja, desde o Antigo Testamento, algumas mulheres elas tinham esta função. Algumas, como é o caso de Débora, lá em Juízes capítulo 4, Hulda, em 2 Reis 22, já no Novo Testamento, nós temos Ana, lá no momento que Jesus é levado ao templo, que Simeão o vê, profere o seu cântico, depois quem o vê é a profetisa Ana. E temos algumas outras mulheres que, dentro da visão da antiga aliança, da antiga revelação do Senhor, da primeira fase da revelação, tinham essa função de serem profetisas. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo se opõe um pouco a esta ideia, ao ponto de categoricamente não permitir que falem, assumindo o lugar de homem, falando como se fosse o sacerdote. Afinal de contas, o modelo é um modelo patriarcal, não machista. Também, o fato de dizer que não é machista não significa que é feminista. Nós não estamos discutindo esses istas, mas o modelo revelacional, o modelo que o Senhor se utilizou para revelar e estabelecer a sua igreja e a liderança e a conduta da sua igreja é patriarcal. Por esta razão, o apóstolo Paulo não permite que a mulher fale em lugar de homem, fale como se fosse o pastor da igreja. Evidentemente, aqui Jezabel estava tendo
todas essas oportunidades e por isso que a coisa estava caminhando para onde estava, ou na direção em que estava rumando. Seja quem fosse, o caráter desta mulher ela precisa ser entendido a partir da que possuía originalmente este nome, que está lá em 1 Reis, a partir do capítulo 16, que é uma personagem importante, que é a própria Jezabel. O que nós sabemos é que ela era filha de Etbaal, rei de Sidom, e foi a esposa de Acabe. E ela influenciou malignamente, perfidamente, negativamente a vida de Acabe e seus filhos. Inclusive, recentemente, como obra fictícia, a TV Record fez uma macrosérie baseada na história dela, mostrando a sua história ainda como uma macrosérie, de maneira romântica, né? Como funcionou a vida dela e a influência que ela exerceu em Israel e como ela impactou Israel de maneira negativa, de maneira maligna, de maneira pérfida. Tanto que ser chamada de Jezabel naquele momento não era um elogio. Por isso que a mulher chamada de Jezabel aqui, na carta a Tiatira, ela não está sendo elogiada, ela está sendo exortada e ao longo da carta nós percebemos que o Senhor já havia tratado com ela, ordenado que ela parasse, que ela se arrependesse de fazer o que estava fazendo, porque de maneira nenhuma ser comparada a Jezabel era um elogio. Essa comparação era justamente por conta do seu pecado. Quando a Jezabel original veio de Sidom, ela trouxe consigo seus deuses e fez com que Acabe e o povo adorassem Baal. Ao ponto de que o texto lá de 1 Reis, agora no capítulo 18, vai nos dizer que ela sustentava os profetas, mais de 450 profetas de Baal, na sua mesa, comiam com ela. Então ela sustentava, por meio das riquezas de Acabe, seu marido, e do reino de Israel, pelo menos 450 profetas de Baal, e começou a perseguir e a matar os profetas do Senhor. Ela era o gênio maligno por trás de Acabe. É quem fomentava as ideias. E ela foi particularmente responsável pelo assassinato de Nabote, o dono da vinha que Acabe cobiçava ter, que era ao lado das propriedades do rei. Foi ela quem, no momento em que Acabe estava lá choramingando, idealizou e executou o assassinato de Nabote. Seu nome, inclusive, chegou a ser sinônimo de prostituição e bruxaria, e ela era uma mulher notoriamente imoral que seduziu Acabe e a Israel para que fizessem o que era mal perante os olhos do Senhor. Portanto, isso muito nos ensina a respeito desta mulher que era chamada também de Jezabel, identificada como Jezabel. Quais eram então os ensinos que esta Jezabel do texto trouxe e que a igreja estava abraçando de uma maneira mais firme, infelizmente? Bom, primeiro, ela dizia que os cristãos poderiam comer carnes sacrificadas a ídolos lá nas guildas. E mesmo fora delas, havia uma complexidade muito grande para você conseguir identificar a origem de uma carne que não fosse fruto de um sacrifício. Isso porque quando alguém trazia para os templos os animais para o seu sacrifício, a melhor parte ficavam com os sacerdotes, e aí os donos das casas levavam o resto, né? O oferecedor de sacrifício ficava com as outras partes da carne. Se você fosse comer na casa de um amigo, de um vizinho, possivelmente de um parente que não fosse cristão, a carne que você estava comendo era muito provavelmente fruto de um sacrifício pagão. Você vai no açougue comprar a carne, também tinha essa dificuldade, porque as melhores carnes ficavam para o sacerdote que realizou o sacrifício e ele não dava conta de comer. Então ele vendia parte da carne de primeira, que era dele, para os açougues. Então se você fosse comprar uma carne no açougue, possivelmente você também compraria uma carne destinada ao sacrifício ou originada nos sacrifícios feitos aos deuses pagãos. Por isso era muito complicado você se livrar disto. Mas
o cristão tinha que lutar contra isto. É bem verdade que Paulo trata desta questão lá em 1 Coríntios, nos capítulos 8 a 10, falando que se você chegar num lugar e colocarem a carne na mesa e ninguém disser a origem, você também não pergunta. Se disserem e ninguém se escandalizar, sem problema. Mas se alguém se escandalizar por causa da origem da carne, pare de comer imediatamente. Sabemos disso. 1 Coríntios trata disso. Mas aqui não havia a condição da ignorância, porque muito provavelmente, quase que 100% de certeza, se tinha carne, era fruto de algum ritual de sacrifício. As guildas, quando elas se reuniam e haviam os banquetes, também tinham seus sacrifícios iniciais, a carne também era fruto desses sacrifícios, e via de regra, o convite para participar de um banquete deste dentro ou fora dos templos pagãos vinham com a seguinte inscrição: convido a comer comigo na mesa do Senhor Serapis. Portanto, ao receber o convite, ele já sabia. Não tinha como ele alegar ignorância e dizer não sabia da origem. Por isso que era muito difícil, muito complicado. Além disso, naquele período, cria-se na existência real dos demônios. Isso nunca foi dificuldade nos dias de Cristo e nos dias apostólicos. As pessoas acreditavam nisso. E a crença popular mais comum é de que os demônios, para tomar o corpo dos humanos, para possuir o corpo dos humanos, eles pousavam especialmente na comida. Então, ao comer a carne, era a crença do momento, que ao comer a carne você seria possuído por um espírito. E ainda que não literalmente seja assim que funcione, por questões de princípio, ao comer a carne sacrificada aos ídolos naqueles dias, você estava, no mínimo, dando lugar ao diabo e dizendo que não havia problema. É por isso que alguns apelavam dizendo: eu sou selado pelo Espírito, então eu posso comer à vontade. Mas não era assim que a coisa funcionava. Jezabel, ela ensinava que não havia problema nenhum em você misturar os estilos de vida e poder comer as carnes sacrificadas aos ídolos sem peso, sem culpa. Participar dos banquetes, participar por meio das guildas dos rituais, e quando dizemos participar dos rituais, não é que você pegou o animal, levou lá e deu para o sacerdote sacrificá-lo, mas você de alguma maneira foi conivente com isso. Então ela dizia que não havia problema nisso, porque se você não participasse, você iria cometer suicídio profissional, e não havia motivo para cometer suicídio profissional não participando das guildas e das reuniões que elas ofereciam por causa de princípios cristãos. Jezabel era uma dessas pessoas que amam a sua própria prosperidade e dinheiro mais do que a igreja. E para quem as exigências do êxito comercial eram muito maiores do que as exigências dos princípios diante de Deus. Então, a questão aqui não eram valores inegociáveis. De fato, ou juntava, ou se tiver que abandonar alguma coisa, abandone o princípio cristão, mas não fique com fome nem deixe de prosperar por causa disto. Ademais disso, ela também incitava a prostituição, que o nosso texto também vai nos dizer, e desde o Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, a infidelidade de Deus, ou a infidelidade a Deus, ela é tratada como um adultério. E nessa mistura sincrética não deixa de ser uma infidelidade para com o Senhor. Nós vemos isto lá em Êxodo 34, Deuteronômio 31 e Oséias capítulo 9 pelo menos, chamando aí a infidelidade a Deus de prostituição. Já que Israel é a esposa de Deus e a igreja a de Cristo, uma vez que houver aí esta mistura e infidelidade aos princípios de Deus em Cristo para a sua igreja, está havendo prostituição. Mas não apenas de maneira análoga e religiosa. É possível que o ensino de Jezabel fosse além dessa mistura sincrética religiosa, mas evidentemente ela também incitava a fornicação, literalmente falando, e o adultério, literalmente falando. Isso porque havia
o entendimento de que para se livrar do pecado era preciso que você o cometesse. Porque se você não o comete, você não se livra, você nunca experimentou. Diziam que o homem que nunca tinha experimentado o prazer não tinha mérito algum quando se abstinha dele. Que se não conhecia a luxúria, abandoná-la não era uma virtude. A verdadeira conquista era viver até o excesso no pecado, sem permitir que o pecado ganhasse a alma, como se isso fosse possível. Certamente a acusação é de que ela promovia aí não apenas uma mistura religiosa, mas que poderiam participar tanto dos atos licenciosos como das bebedeiras, das orgias, sem o menor problema. Afinal de contas, se Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, ele não vai ter função se nós não pecarmos. Então, pequemos para que ele tenha uma função no seu sacrifício. Basicamente era isso que ela afirmava e ensinava. E aí o Senhor proferiu, diante de uma exortação para que ela se arrependesse, uma palavra de juízo a ela e aos que estavam dando ouvidos a ela. Primeiro, o Senhor, que verdadeiramente esquadrinha mentes e corações, podia ver além das aparências. Esse é o princípio inicial. Os olhos de Cristo, que ele cita no texto, de que ele é aquele que sonda mesmo, e esta visão é tirada lá de Jeremias capítulo 11, e ele vê além das aparências, porque olhando de fora está tudo bem, está tudo perfeito. Isso porque, como os membros desta igreja que davam ouvidos a Jezabel participavam das guildas, eles eram financeiramente abastados e podiam ajudar a igreja nas suas dificuldades, poderia ajudar os projetos da igreja, os projetos sociais da igreja, alimentando outros que não eram tão abastados assim de recursos. Então, ao olhar para ela, nós diríamos, é a igreja perfeita, mas o Senhor que conhece as mentes e os corações sabe qual era o pecado desta igreja, e é porque o Senhor é capaz de ver além das aparências, é que ele já estava trazendo juízo sobre esta mulher e seus seguidores. O nosso texto vai dizer aí que ela está prostrada de cama, bem como aqueles que com ela se prostituíam. E a palavra do Senhor ainda continua. No verso de número 23, ele vai dizer que mataria os seus filhos para que todas as igrejas conhecessem que ele é aquele que sonda mentes e corações e que dá a cada um segundo as suas obras. Então, para o Cristo ressurreto, não havia política da boa vizinhança, o passar a mão na cabeça, como está na moda dizer hoje em dia, passar o pano. Ele ordenou, se arrependa. Se não se arrepender, morre. Mesmo que as aparências fossem de uma igreja viva, vibrante, dinâmica, mas ele conhecia as minúcias, os detalhes desta igreja. Para aqueles que ouvissem a sua mensagem, havia uma promessa. A primeira parte desta promessa é uma referência ao Salmo 2, versos 8 e 9, que alguns entendem como sendo uma promessa de expansão da mensagem do reino messiânico. A igreja de Tiatira faria parte disto. E a segunda parte é prometendo a estrela da manhã. E ela concentra essa expressão estrela da manhã algumas interpretações. A primeira é a promessa da ressurreição. Afinal de contas, Cristo é a nossa estrela da manhã e é o Cristo ressurreto. Segunda interpretação tem a ver com a derrota final de Lúcifer, que também é chamado de estrela da alva, e de sua influência final sobre os homens, que neste caso era por meio de Jezabel. Basicamente, o Senhor estava dizendo que quem ouvisse iria ser livre da influência final de Lúcifer, aquela condenatória de Satanás, do anjo caído, aquela que levaria à perdição e à morte eterna. Outra, unindo a Daniel 12:3, dá a ideia de que os que fossem fiéis, eles seriam honrados com glória, não somente os fiéis e os justos, mas aqueles que capacitaram outros a andar neste caminho de justiça. Eles também seriam honrados com esta glória aí da estrela da manhã, com a luz da estrela da manhã.
Seguramente, esta promessa diz que aos que forem fiéis, eles iriam ressuscitar e estar com Cristo, que é a nossa estrela da manhã. Definitivamente, ressuscitados para andar com Ele pela eternidade, não perderiam, não estariam mais sob a influência dos próprios corações e também da astúcia e sedução de Satanás, e portanto, eles possuiriam Cristo pelo resto da eternidade, pelo resto de seus dias. Qual é a conclusão, então, que nós tiramos deste texto? Primeiro, Cristo conhece o mais profundo do nosso ser e não podemos esconder nada e nem enganar os seus olhos. Nós podemos ter a aparência de que somos vivos, vibrantes, podemos estar em igrejas extremamente dinâmicas do ponto de vista do ativismo, mas nós não podemos enganar os olhos do Senhor. Ele conhece os mínimos detalhes da sua igreja, do seu povo. Não adianta nós termos uma vida tentando camuflar aí o sincretismo, a mistura religiosa, achando que nós vamos pegar o melhor de cada um dos lados e que isto vai resolver o nosso problema, porque não vai. O Senhor conhece e Ele abomina esse tipo de prostituição contra o próprio Deus e contra a pessoa dele, o seu Cristo. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz lá em Tiago capítulo 4 que há um espírito de total inimizade entre Deus e o mundo, de maneira que aqueles que querem ser amigos do mundo constituem-se imediatamente inimigos de Deus. E não há como nós mudarmos isso, alterarmos isso para ficarmos bem com todos os lados. O próprio Cristo, durante o famoso Sermão da Montanha, vai nos dizer que não há como nós servirmos dois senhores, não há como nós servirmos a dois princípios antagônicos. Portanto, não tem como você reunir e viver o melhor de cada um dos lados de uma vida mundana com uma vida cristã. Nem que você faça uma versão gospel da vida mundana. O fato de fazer a versão gospel não santifica ela. Não há como uni-la. Os princípios bíblicos devem estar acima de qualquer necessidade comercial e social. Isto é inegociável e não há desculpas que justifiquem o oposto. Dizer que, mas é porque eu preciso comer, dinheiro não cai do céu e etc e tal, não resolve o problema. Os princípios de Deus são inegociáveis, mesmo diante das nossas necessidades e falsas promessas de prosperidade, de expansão, que contradigam os princípios da palavra de Deus. É preciso haver cuidado com os prazeres da carne. Não deixam de ser pecado porque a sociedade em que nós vivemos normalizou-os e nem porque estamos em outra era, dizendo que os tempos são outros e a gente precisa modernizar os princípios. O que a Bíblia trata como sendo pecado não pertence a nós discutir. É e pronto. Por mais difícil que seja. É normal no mundo pós-moderno, é normal na sociedade, mas não é diante das Escrituras, ainda que você e eu possamos eventualmente cometer alguns desses atos, isso não normaliza, por isso a ideia de luta contra nós mesmos. Nós não podemos ceder e precisamos tomar cuidado com os prazeres da carne. Sob nenhum pretexto podemos dar lugar ao diabo. Isso não está em discussão. Não importa se isso significará dificuldade no nosso círculo social ou dificuldade financeira. É inegociável. Não podemos abrir mão desse princípio. E se aquilo que faremos abre a possibilidade de pecar, é preciso ser abandonado. Se nós justificamos com base nas nossas necessidades, nós também estamos errados. Quem manter-se incontaminado de todas essas misturas, heresias e sincretismos, por mais que possa padecer dificuldades, quem se manter incontaminado receberá do próprio Cristo e jamais será separado dele.
Precisamos parar de tolerar Jezabel e seus ensinos em nossos dias. Precisamos parar de negociar na mesa de Jezabel e sermos alimentados por ela. Precisamos confiar inteiramente em Cristo e na sua promessa de suprir as nossas necessidades. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, fortalece as nossas vidas para que nós não cedamos diante das dificuldades e pressões a fim de negociar valores que são inegociáveis. Ajuda-nos diante da sociedade em que nós vivemos a não querer misturar os nossos princípios e assimilar os princípios mundanos, trocando e dando o nome de gospel apenas por uma questão de desencargo de consciência. Ajuda-nos a nos manter incontaminados daquilo que a Tua palavra verdadeiramente condena, para que nós possamos caminhar em santidade e retidão e andarmos diante do Senhor nesta vida, para estarmos com o Senhor na glória eterna. Oramos no nome bendito de Jesus. Amém.